Olá, bem-vindos à aula 13. Nesta aula vamos terminar todo o capítulo que tem a ver com as variáveis macroeconómicas e com os conceitos básicos de macroeconomia, para depois avançarmos para a parte mais desafiante de todas, que tem a ver com a análise técnica, isto é, com a análise de gráficos. Nós hoje vamos falar sobre as três principais variáveis da macroeconomia e que são o PIB, o desemprego e a inflação. Agora, fazendo aqui um parênteses, e se vocês são leitores das minhas Trading News, hão de reparar que semanalmente eu faço um destaque dos eventos que podem impactar os mercados. Há inúmeros eventos sempre a acontecer nos mercados. A maior parte dos eventos que são realmente importantes tem a ver com a publicação de indicadores, de relatórios, de índices que impactam aquilo que o mercado pensa em relação ao futuro dos preços. Ou seja, mais uma vez aqui a psicologia do trading. De um lado temos dados objetivos de macroeconomia, do outro lado temos a forma como quem está no mercado, os traders, os investidores, os fundos, reagem à publicação desses dados e àquilo que eles significam em termos de futuro. Vamos ver como é que eu faço a triagem destes dados. Existem imensos sítios na internet onde vocês podem encontrar o Economic Calendar ou o calendário económico dos mercados. E eu há dois que uso bastante, que são o DailyFX e o Investing.com, e já vos vou mostrar um e outro. No caso do DailyFX ou DailyFX, este site é excelente, tem imensos conteúdos e imensa formação a que vocês devem prestar atenção, e para além disso eles publicam diariamente mais do que um vídeo com análises de traders profissionais que podem servir como um bom trabalho para vocês. Por um lado, porque vos permite perceber quais são os critérios ou pressupostos que traders profissionais utilizam para fazer a análise técnica dos gráficos. Por outro lado, serve para vocês treinarem a análise dos mesmos gráficos e verem se a opinião deles bate certo com a vossa. O que eu vos sugiro sempre é que pensem pela vossa cabeça, isto é, tenham as vossas análises feitas previamente. E se por acaso a análise que eles fazem não coincidir com a vossa, o que vocês têm a fazer é ponderar, será que a análise ele faz mais sentido? Se sim, tudo bem, vocês é que estão errados. Se acharem que a vossa análise, que a dele faz sentido, mas a vossa análise também faz, então esperem para ver. O melhor dia de trading é o dia em que não se perde dinheiro e, na dúvida, mais vale não arriscar. Vou-vos então mostrar o que é que eu vejo no calendário económico do DailyFX e eu vou deixar o link no descritivo do vídeo para vocês poderem ir lá buscar a informação. Então, o que é que eu olho no DailyFX? Eu vou ao calendário económico, eu estou a gravar este vídeo no feriado 1 de dezembro, é feriado em Portugal, mas não é feriado no mundo, então o que eu vejo é que existem imensos eventos a acontecer hoje. Bem, os eventos são mais do que muitos e, como é óbvio, eu tenho que fazer uma triagem. Como é que eu faço essa triagem? Primeiro, considero quais são os eventos que podem impactar os investimentos que eu tenho ativos. Por isso, sempre que eu tiver um investimento ativo num determinado produto, eu tenho que vir aqui ver se existe algum evento que pode impactar esse produto ou esse mercado. Depois, eu quero ter uma visão genérica do que vai acontecer. O que eu faço é, escolho aqui quais são os eventos de elevada importância. Então, os principais dados que saem hoje têm a ver com GDP, eu pus o filtro vermelho, por isso GDP, que é exatamente o nosso PIB, ou aquilo que nós entendemos como PIB, tem a ver com emprego e desemprego, lá está as duas grandes variáveis de que eu falei, e também com o Manufacturing PMI, que é o acrónimo de Purchasing Managers Index. Eu não vou explicar aqui o que é este índice, mas vocês
Se seguirem as minhas trading news, sempre que isto aparece, eu traço uma breve explicação do que é este índice, porque ele é publicado com cadência e é super relevante para nós tomarmos o pulso de uma determinada economia. Por isso, eu aqui o que fiz foi selecionar os eventos a vermelho. E o que eu faço quando publico as minhas trading news, quando estou a escrevê-las, é precisamente olhar para os eventos a vermelho que vão acontecer em cada dia. Uma das coisas boas que tem o Daily FX é que vocês, quando abrem o evento que está assinalado, não só têm uma breve explicação daquilo que é esse indicador, mas também notícias que estão relacionadas com esse indicador. O trabalho de trading é um trabalho que exige muita pesquisa e que, para ser o mais correto possível, requer que vocês olhem para toda a informação disponível, sendo certo que, como traders não profissionais, jamais vão ter acesso à informação que tem um trader profissional, logo estão numa situação de desvantagem. A única forma que vocês têm de colmatar esta desvantagem que têm à partida é munirem-se da informação mais credível possível sobre os produtos nos quais vocês querem transacionar. Uma das razões pelas quais eu sugiro que comecem por um número restrito de produtos é porque é tão cansativo e tão demorado fazer a análise de conteúdos que, se vocês tiverem muitos ativos, muitos investimentos, quando tiverem conseguido processar toda a informação, o mercado já fechou ou se calhar já é tarde demais para abrir uma posição. Por isso, escolham um número reduzido de ativos, porque assim é mais fácil fazerem o filtro. E então agora vamos abrir o calendário económico do Investing.com e o que acontece é que estão lá exatamente os mesmos eventos. Qual é a grande diferença? Eu vou abrir, por exemplo, este aqui, que tem a ver com o PIB da Suíça. O que adicionalmente me dá o Investing.com é que, para além de ter uma explicação um bocadinho mais detalhada sobre aquilo que é este índice, também me dá qual é a previsão, qual é o número que está previsto sair. E porquê é que este número é tão importante? Estes indicadores, quando são publicados, dizem respeito ao trimestre que passou, dizem respeito a um período passado. Isto significa que não refletem a situação do país ou daquela economia no momento atual, mas sim aquilo que se passou em retrospectiva, num passado muito recente, entenda-se. Agora, o que acontece é que a atividade dos mercados desenvolve-se com base numa determinada expectativa. E agora aqui, no caso do franco suíço, o que acontece é que há uma previsão de que o GDP, ou o PIB, seja superior àquele valor que foi o do trimestre anterior, que é o actual, que é 0,3, e o forecast, que é 0,5. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a economia está a crescer. E porquê que o franco suíço, ou CHF, aparece em destaque, ou como um evento a vermelho? Porque o franco suíço é aquilo que se chama um safe haven. É uma moeda, ou haven, desculpem, é uma moeda que, em caso de crise ou de instabilidade económica, é um refúgio para os investidores. Nós falamos muito da importância das moedas nas últimas aulas e a verdade é que os investidores, quando têm que escolher um produto em que investir, normalmente escolhem moedas com relativa estabilidade. E o franco suíço é uma destas moedas, é uma moeda forte para investir. O PIB é um indicador do estado de saúde de uma economia. Basicamente, eu quando olho para o PIB e o que me interessa é a variação do PIB relativamente ao período anterior, eu vejo se a economia está em expansão ou em retração. Porquê? Porque o PIB ou o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada economia durante um determinado período. A fórmula de cálculo do PIB é relativamente complexa, mas o que vocês têm que fixar é que, para calcular o PIB, é considerado o consumo das famílias, o consumo do Estado, o investimento,
as importações e as exportações. Por isso, quando eu olho para o PIB, eu vejo se a produção do país subiu, e nesse caso subiu quer dizer que a economia está de boa saúde, ou se desceu, e se desceu quer dizer que a economia está em retração. Existe uma correlação positiva entre PIB e emprego. Se a produção de um país está em expansão, quer dizer que as empresas, que os negócios estão a fluir, estão a produzir, estão a vender serviços, estão a exportar. Então, isso significa que há trabalho. E então, se o PIB sobe, aumenta o emprego, e se o emprego aumenta, isto é, se há mais pessoas a trabalhar, também é natural que o PIB continue a subir. A relação entre estas duas variáveis não é unilateral, é uma relação biunívoca. Mas depois aqui vem a consequência, que é, se a produção está a subir, se as pessoas estão empregadas, o que vai acontecer é que, genericamente, e chamo aqui a atenção porque nós temos sempre a falar em genericamente, não estamos a olhar para casos particulares, vai haver um aumento de consumo. E sempre que há um aumento de consumo, há um aumento da procura. E se as empresas e os negócios que estão a produzir na economia não conseguem acompanhar este aumento de consumo, quer dizer que vai haver uma pressão inflacionista. Isto quer dizer que os preços terão tendência a subir. Se têm tendência a subir, o que é que pode acontecer? Inflação. E como nós vimos nas aulas passadas, quando há inflação, existe uma ferramenta de política monetária que os bancos centrais podem utilizar, que são as taxas de juro. E para que é que servem as taxas de juro? Servem para moderar o consumo. Só que quando as taxas de juros sobem, sobem para todos. Isto quer dizer que para as empresas e para os negócios, o financiamento também se torna mais caro. E se uma empresa, para comprar uma máquina, para ampliar as suas instalações, para renovar o parque de máquinas todo, o que quer que seja, vai pagar taxas de juros mais altas, tem duas hipóteses: ou faz esses investimentos e transfere o custo dos juros para o custo dos produtos e começa a vender mais caro, ou então simplesmente deixa de investir. E se as empresas deixam de investir, atrasam o investimento ou não investem de todo, o que pode acontecer é o emprego ser posto em causa. Então isto volta tudo para trás, porque as taxas de juros altas podem condicionar o nível de emprego numa determinada economia. Existe, pois, uma correlação negativa entre produto interno bruto e inflação. Em períodos de elevada inflação, o produto interno bruto tende a decair. Isto porquê? Porque, lá está, os preços quando são altos para toda a gente e também para as empresas. Comprar matérias-primas torna-se mais caro. Pagar eletricidade é mais caro. Os custos energéticos, de uma maneira geral, sobem. Isso quer dizer que, não existindo a possibilidade de transferir esse acréscimo de custo para os produtos, ou mesmo existindo essa possibilidade, se calhar a empresa, por ter produtos mais caros, começa a vender menos, o que vai acontecer é que o produto interno bruto começa a decair. E aqui uma salvaguarda, que é, nós podemos calcular o produto interno bruto em termos reais ou em termos nominais, consoante consideremos o efeito da inflação sobre os preços ou não. Então, esta tríade de taxas de juro, consumo e PIB pode levar a uma conjuntura de desemprego. Então, quando os mercados olham para a publicação destes índices, o valor do índice, quer o seu valor real quando comparado com períodos anteriores, quer o seu valor real comparado com aquilo que era a expectativa do mercado ou a previsão do mercado, vai condicionar a forma como os preços evoluem. Então vou-vos mostrar o exemplo prático daquilo que eu acabei de dizer. Os dados sobre o PIB da Suíça foram publicados esta manhã e vamos ver o que aconteceu no gráfico que compara o euro com o franco suíço. Como os dados do PIB na Suíça, ou os dados de crescimento do PIB, foram altamente favoráveis e ficaram até acima
das expectativas, o que aconteceu foi que o franco suíço valorizou imenso em relação ao euro. E pronto, acabamos a parte de macroeconomia. Vemo-nos na próxima aula já com a análise técnica. Até lá!